impresso ou do urnas de segunda geração, terceira geração aqui no Brasil. Em 2009, outubro de 2009, graças a uma atuação do nosso grupo, inclusive aqui eu estou contando do Oswaldo Manés, que está aqui presente, que conseguiu estabelecer nosso contato com alguns deputados do PDT, nós conseguimos aprovar uma lei que obrigava para 2014, olha aqui, é o artigo 5º da Lei 12.034, que começa assim: fica criado a partir das eleições de 2014, inclusive, o voto impresso conferido pelo eleitor garantido o total sigilo do voto. Depois vem o resto da lei. Isso aí é passando a urna eletrônica brasileira da primeira para a segunda geração. Aqui está a lei inteira, artigo 5º, tem um parágrafo, 2, 3, 4, 5 parágrafos. O parágrafo 2º tem uma redação que ficou um pouco ambígua, que só é esclarecida a ambiguidade se você ler o parágrafo 5 também. Se você ler só o 2º, fica confuso. Ele diz aqui que fica criado o voto impresso conferido pelo eleitor, diz que a máquina vai exibir o voto depois, né, o voto completo, ou seja, impresso para o eleitor conferir, e depois, aqui, ó, finalmente, o voto completo por conferência do eleitor e confirmação final do voto, ou seja, o eleitor vê o voto impresso e confirma. Após a confirmação final do voto do eleitor, ou seja, depois que ele viu o voto impresso e confirmou, a urna eletrônica imprimirá um número único de identificação do voto associado à sua própria assinatura digital. A ambiguidade está aqui, a sua própria assinatura digital de quem? Do eleitor ou da urna? Se for a assinatura digital do eleitor, você está violando o sigilo do voto, está pondo a assinatura do eleitor impressa no voto. Se for a assinatura digital da urna, você está dando ao voto impresso a garantia que aquele voto saiu daquela urna. Nenhuma outra máquina poderia imprimir o voto com aquela assinatura. Tá? Então, se for a assinatura da urna, você dá um nível de segurança maior para evitar que você ponha votos falsos impressos dentro da sacola. Se for a assinatura do eleitor, você está violando descaradamente o sigilo do voto. Bom, você lê o artigo 5º, você percebe o que quer dizer esse artigo 2º. É permitido o uso da identificação do eleitor por sua biometria ou pela digitação do seu nome ou número do eleitor, desde que a máquina de identificar não tenha nenhuma conexão com a urna eletrônica. Se a máquina de coletar o voto e a máquina de identificar são desconectadas, não há como a máquina que imprime o voto imprimir a assinatura do eleitor, porque ele não pode receber nenhuma informação sobre, por exemplo, a chave pública do eleitor. Tá? Se ela não pode receber nenhuma informação sobre a identificação do eleitor, ela não pode imprimir a assinatura do eleitor. Não tem como, né? Então, fica claro que aqui a assinatura é da urna e não do eleitor. Então, essa lei foi aprovada em 2009 e valeria a partir de 2014. O que aconteceu? Essa lei não agrada ao administrador eleitoral brasileiro, porque cria a possibilidade de você contar os votos e conferir a apuração. Tá? Conferir como sistema de segunda geração, contar voto a voto e ver se está dando certo, se o software funcionou direito. Existe problema não só de software ser fraudulento, existe o problema do software ter falhas. Tá? Em 2006, eu fiz uma auditoria em Alagoas, nós encontramos, nem fui eu que fiz, eu fiz o primeiro estudo, que foi, eu encontrei 2,5% das urnas com arquivo de logs, sinais de falha. Um professor Brita fez depois uma auditoria mais completa, durante um mês e pouco lá que ele ficou estudando, encontrou 33% das urnas com alguma falha no registro de log dos arquivos. Erro que não podia ter, ou seja, mau funcionamento do software. Mau funcionamento do software não quer dizer que houve desvio de voto ou não, mas não estava funcionando direito. Então, o TCE não gosta que essas coisas apareçam. O que aconteceu? Em novembro de 2007, foi criada uma ação direta de constitucionalidade contra aquela lei do voto impresso, aquele artigo 5º. Como que aconteceu isso? O TCE, o presidente do TCE então era o Lewandowski, criou um vídeo, fez um vídeo lá em que o eleitor votava na urna com voto impresso, e aquele número que era para ser impresso, com assinatura digital, associado à assinatura digital, ficava impresso, visível para o eleitor podia pegar o voto, olhar o voto, olhar e copiar. Ele copiava na palma da mão o número. Enquanto que na lei está escrito que o voto, aquele número é impresso depois que o eleitor confirma, não antes dele confirmar. Ou seja, o voto impresso está lá, o eleitor confirma, imprime, corta e cai fora, o eleitor não vê o que está impresso. Você pode imprimir, por exemplo, em código de barras, esse código. Né? Então o eleitor não vê esse número, mas eles mostravam esse filme aí mostrando que
eleitor viu o voto, e com isso ele podia lembrar esse código e depois identificar o voto dele. E dizia que o eleitor, se não tivesse conexão entre a máquina de votar, aquele artigo 5º, se não tivesse a conexão entre a máquina de votar e a máquina de identificar, o eleitor podia votar quantas vezes quisesse. Ele ia chegar lá, votava uma vez, o mesário estava saído, ele votava outra, votava outra, votava outra. São duas argumentações absolutamente furadas, não tem nem pé nem cabeça. Existe voto impresso é usado no mundo inteiro, em nenhuma urna no mundo inteiro, em vários países, em nenhum desses países há conexão entre a máquina de votar e a máquina de identificar, e em nenhuma delas o eleitor pode votar quantas vezes quer. O eleitor vota uma vez, trava, o mesário dá uma ficha, aperta o botão, faz alguma coisa, libera para o seguinte votar. Então os argumentos eram falsos, mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o diretor, presidente administrativo das eleições do Brasil, pegou esse vídeo e levou para o Colégio de Presidentes dos Tribunais Eleitorais. E falou, olha, está vendo, essa lei vai permitir o eleitor votar quantas vezes quiser. Vai permitir que se identifique o voto do eleitor. Em dezembro de 2010, um mês depois, o TSE comprou mais de 300 mil urnas em desacordo com a lei. As urnas eletrônicas, aquele modelo que eu mostrei para vocês, 2009, o E2009, foi comprado depois da lei. Ela tem, como eu mostrei para vocês, aquele botãozinho onde você põe o dedo para se identificar. Ou seja, a máquina que te identifica está conectada na urna. E a lei vocês viram, né? A lei diz que a máquina de identificar não pode ter conexão com a urna. Ou seja, o TSE comprou 300 mil urnas, mais de 300 mil urnas, que estavam em desacordo com a lei, depois a lei estava vigindo já, a lei já estava valendo. Aí, em janeiro de 2011, o Colégio dos Presidentes dos Tribunais Eleitorais apresentou uma representação ao Ministério Público, transcrevendo as denúncias que tinha no vídeo que o presidente do TSE fez. O Ministério Público abriu, então, uma ação direta de constitucionalidade, dizendo que a lei iria permitir a violação do voto e a repetição do voto quantas vezes o eleitor quisesse, usando os argumentos que recebeu da Justiça Eleitoral. A AGU, a Câmara, o Senado e o PDT defenderam. O PDT entrou com amicus curiae na ação e defendendo, dizendo que a lei não provocava nada daquilo, que aquilo era um tremendo engano, mesmo porque existem exemplos práticos, máquinas no mundo inteiro sendo usadas, que tem o voto impresso, é desconectada e não provoca problema nenhum. Foi nomeado para relator desse projeto, ou seja, para dar o voto principal, o primeiro voto, a ministra Carmen Lúcia, que hoje é presidente do TSE. Ela é presidente do Supremo, ela é ministra do Supremo e presidente do TSE. Ela deu o voto em que ela ignorou as defesas, só usou o argumento que veio deles, da Justiça Eleitoral, só considerou o argumento deles, ignorou tudo que foi dito pelos quem, dizendo que, inclusive contra a prova, né? E eles suspenderam a lei. A lei foi aprovada em 2009, sancionada pelo presidente, para minha surpresa, achei que o presidente não ia sancionar, sancionou, e hoje está suspenso, porque o administrador eleitoral não gosta, ele entrou com uma ação e como juiz julgou a ação que ele entrou. Ele era o ghostwriter, quer dizer, ele era o autor da ação e juiz da própria ação. Ele ia julgar se ele tinha razão no que ele escreveu. Tá? E suspendeu a lei. Só que isso aqui tem um problema. A lei continua suspensa, aguardando julgamento de mérito. Só que eles não julgam mérito. A lei vale para 2014, eles estão engavetados, eles não julgam. Porque, se eles julgarem dizendo que o voto impresso provoca a violação do voto, eles estão julgando ao contrário daquele julgamento que eu falei do Tribunal Alemão. O Tribunal Alemão, o que falou? 2009. Que urna sem o voto impresso é inconstitucional porque não atende o princípio da publicidade. E aqui eles estão dizendo o contrário. Para não conflitar, não fala conflito de jurisprudência, um detalhe, o Tribunal Alemão, os juízes do Tribunal Alemão não são administradores do processo eleitoral. No Brasil, os juízes do Supremo são juízes do TSE. São, né, a atual presidente do TSE é a relatora dessa DIN no Supremo. Então, o que aconteceu? O TSE apresentou para um deputado e um senador um projeto de lei revogando a lei, o artigo 5º.
E eles receberam do presidente do TSE, e é fácil saber que eles receberam de fora, né, de alguém. Nós fomos perguntar para o deputado quem ele tinha recebido, ele falou que foi do assessor de imprensa, do assessor parlamentar do TSE, porque os dois projetos de lei, apresentado pelo senador e apresentado pelo deputado, tinham um erro de lógica lá, eles tinham dois artigos que eram idênticos, falavam a mesma coisa. Na redação, na aprovação, isso é corrigido e você tira isso, mas tinha um erro na apresentação, e tinha o mesmo erro nos dois, os dois apresentaram o mesmo erro. Então, ou seja, a fonte desses dois projetos de lei era uma só, e era o TSE. Eles apresentaram, então, em setembro, o projeto de lei, e, como eu já disse, em outubro de 2011, eles, o presidente do TSE e os demais ministros do TSE e STF, suspenderam provisoriamente a lei e estão aguardando que o Congresso revogue a lei do voto impresso. Se esse projeto de lei for aprovado, a lei do voto impresso vai ser revogada. Houve um parecer contrário desse projeto de lei e está lá aguardando votação. Então a situação hoje é a seguinte: a lei do voto impresso foi aprovada legalmente em 2004, hoje se encontra suspenso pelo administrador eleitoral que não gostou dela. Oi. Todo mundo que chegou recebeu uma cópia do memorando. Vale a pena destacar para eles que esse documento que eles receberam é uma cópia do memorando que a gente está produzindo fórum hoje, que vai encaminhar o TSE em apoio a isso. Isso aí depois você quer explicar? Depois explica você. Deixa eu falar uma coisa já agora. É que isso vai quebrar meu raciocínio. Está sendo projetado aqui fazer um manifesto deste congresso, deste fórum, para ser entregue à ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, e ao relator na CCJ Câmara, que é o deputado Vieira da Cunha. Então, é um manifesto desse congresso para o deputado, para o relator na Câmara e para o relator no STF, para o relator, falando desses problemas todos aqui, desse conflito aí de que estão querendo suspender uma lei que é legal e que existe inclusive contraprovas, né? Porque existem urnas aí pelo mundo que não atendem à lei e não provocam os problemas que estão sendo alegados. Esse documento vai ser discutido aqui na mesa redonda, todo mundo pode concordar, discordar, modificar à vontade, tá? Isso é apenas uma proposta.